Então, nesta ação penal 501.23.3104, depoimento do Sr. Dalton dos Santos Avancini. Sr. Dalton, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica inclusive sujeito a um processo criminal, certo? Perfeitamente. Não desconheço que o senhor foi acusado em processos conexos e que algumas perguntas a serem feitas ao senhor têm até um potencial de levar a alguma incriminação do senhor. Nessas condições, em condições normais, ou melhor, o senhor teria o direito de não responder esse tipo de indagação. Mas ocorre que a informação que existe no processo é que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Ministério Público, que foi homologado por esse juízo, e tendo adotado essa conduta, o senhor abre mão do direito ao silêncio. Para manter o acordo, o senhor então tem que responder sobre todas as questões que lhe forem colocadas. Perfeitamente. É essa a sua intenção? Sim, responder as questões. Silêncio. Silêncio. Sim. Seria possível aumentar um pouco o tom do negócio? A sala não consegue. Eu vou pedir para o senhor também responder falando mais alto, Sem dúvida. certo? Porque esse microfone, na verdade, ele não aumenta o som, é diferente. Não está dando para ouvir mesmo. Ele só grava, né? Então o senhor fale mais alto, certo? Sim. Talvez fosse o caso de virar um pouco a mesa aqui, para ele falar. Não? Pode ser? Vocês viram aqui a mesa, por gentileza, para ele falar mais virado para trás? Vira assim, ó. Isso. E o senhor responda. Isso. Pode olhar sempre para frente, independentemente de quem faça a pergunta lá atrás, por conta da gravação, certo? Tá. E eu pedi também para o senhor falar alto, porque tem bastante acusados aqui Sem dúvida. na sala. Bem, então feito o compromisso, as perguntas do Ministério Público. Obrigado, excelência. Sr. Dalton, boa tarde. Boa tarde. Gostaria que o senhor colocasse de modo sucinto a sua trajetória profissional na Camargo Corrêa, por gentileza. Bom, eu estou na empresa há 23 anos, né? Comecei em obras aí há 23 anos atrás, depois tive cargos administrativos. Em 2004, se não me falha a memória, 2004 eu me tornei diretor na empresa, e em 2008 eu assumi a área de óleo e gás. Essa diretoria que o senhor ocupou em 2004, qual foi? Era, acho que, de transportes. Transportes. A sua relação, por intermédio da Camargo Corrêa com a Petrobras, iniciou de modo mais recorrente em que período? Foi em 2008. Até 2008 eu nunca tinha tido nenhuma relação com a Petrobras, exceto eu ter até trabalhado numa obra no início da carreira, um projeto que era nessa área, mas efetivamente foi em 2008 que eu comecei a ter relações com os projetos da Petrobras. E na condição de diretor de óleo e de gás, quais seriam as suas funções, quais seriam elas perante a Petrobras? Bom, nós tivemos algumas mudanças na estrutura, né? Quer dizer, num primeiro momento existia, eu era um diretor operacional, existia um diretor comercial, né, nesta área de óleo e gás. Em seguida isso foi transformado numa unidade de negócios em que eu passei a ser o líder dessa área, então eu era o responsável e respondia ao presidente da construtora como um todo, né? E depois, em 2011, eu me tornei o presidente da construtora, em que a área de óleo e gás era simplesmente uma das áreas aí, né? Certo. Nesse período, quando o senhor começou a desenvolver essas atividades na diretoria de óleo e gás, o senhor passou a ter reuniões com outras empreiteiras para discutir os projetos da Petrobras? Sim, tínhamos reuniões para discutir os projetos da Petrobras. O senhor participou de reuniões em que tivessem sido discutido preferências de projetos da Petrobras, estabelecido prioridades, pacto de não concorrência? Sim, a partir de 2008, né, e um pouco para frente, como eu falei, existia uma série de projetos da Petrobras que já estavam na empresa, que a empresa já tinha conquistado, né, mas em 2008 estavam em discussão os projetos do Comperj na época, e eu participei de reuniões em que havia essa discussão, sim, para que se definisse quem eram as empresas que iriam ganhar os projetos.
Como que foi, em que sentido, como que se deu o início da sua participação nessas reuniões? O senhor foi apresentado por algum outro diretor ou empregado da Camargo, Correia? Sim, né? Quer dizer, já existia uma relação com essas empresas do mercado, né? E quando eu assumi a área, até por uma questão talvez um pouco diferente lá, em princípio o pessoal da área comercial é que acabava cuidando, e eu não era da área comercial. Mas por questões internas lá, e nessa transição, eu mudei para o Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o diretor comercial à época não mudou, e acabou que eu fui apresentado como uma pessoa que representava a Camargo nesses processos. E aí eu passei a ter as reuniões com as empresas. Quem que lhe apresentou? O diretor anterior era o Leonel, né? Que foi o diretor anterior a mim na área de óleo e gás. Qual foi aproximadamente a período da primeira reunião em que o senhor participou dessas reuniões? Eu assumi a área em 2008, né? Entre 2008 e início de 2009, eu acho que já estavam havendo essas reuniões aí. E o senhor Leonel Viana lhe acompanhou nessa... Não, ele fez uma passagem da área, dizendo, né, me apresentando como novo líder da Camargo, e a partir daí eu era chamado para esse tipo de reunião. Ele lhe explicou sobre essa sistemática de reuniões, então? Ele não exatamente sobre a sistemática, mas ele disse, né, que existiam esses acordos aí, né, que já tinham sido feitos anteriormente. A Camargo já tinha conquistado alguns contratos aí, né, quer dizer que já havia sido desta maneira também. E que a partir daí, né, ele passava a área para mim e eu passei a participar dessas reuniões aí, mas não tinha um detalhamento sobre a sistemática, né? Eram reuniões, né, com os representantes das empresas em que se discutiam esses contratos, né? Certo. O senhor Leonel lhe disse quais obras a Camargo teria conquistado mediante esses ajustes? Não foi um explícito, mas assim, nesse momento a gente tinha acabado de conquistar a Renest, né? Quer dizer, então foi informado que a Renest era um processo que tinha sido por esse ajuste e assim eu não me recordo dele declinar exatamente quais obras, mas algumas outras obras que já estavam em andamento era evidente que isso teria acontecido também. Quais delas? Tinha a obra da Repar, né? Que a gente já estava realizando, e a Revap também, que nós tínhamos contratos na Revap. Uhum. E o senhor poderia nos explicar como funcionavam essas reuniões, desde local, periodicidade, forma de formação dos ajustes? Bom, as reuniões, né, como eu falei, eram do Comperj, né, no seu processo como vinha até ali. Mas com relação ao Comperj, já que estava... as empresas se reuniam, né, quer dizer, elas tinham... como isso já vinha, então, por exemplo, a Camargo já tinha sido atendida dentro dos projetos da Renest. Então, ela já, dentro desse compromisso, ela dentro do acordo que existia, ela já não teria o mesmo nível de atendimento que ela teve na Renest dentro do Comperj. Então, já estava combinado que ela ficaria para projetos mais à frente do Comperj, né? Então, se objetivava ter os tamanhos, um certo equilíbrio entre as empresas, né, que as empresas que seriam vencedoras tinham um equilíbrio nisso, e as empresas iam apontando as suas prioridades e quando elas queriam, né, e quais eram os contratos que elas tinham maior interesse em conquistar. E essas reuniões tinham exatamente o objetivo de ajustar isso, para que as empresas manifestassem esse interesse e esse interesse fosse atendido dentro desse acordo que estava pré-estabelecido ainda. Certo. Quais empresas participavam dessas reuniões? Eram diversas, né? Quer dizer, agora tinha as maiores aí, né? Quer dizer, então o TC, Odebrecht, OAS, Camargo, Queiroz Galvão e Andrade Gutierrez, né? Quer dizer, era o grupo das maiores que participavam, né, mais efetivamente. Aí depois você tinha outro grupo aí um pouco, né? Que você tinha Tequinte, Promon, MPE, a Cetal, a Tequinte, Promon, SPE, a MPS, Cetal, a Engevix, tinha uma série de outras empresas ainda, né, além das... A Mendes Júnior, cujos executivos, enquanto se denunciados, também participavam? A Mendes Júnior participava. Especificamente em relação a Cetal, a OAS e a Mendes Júnior, o senhor poderia declinar os executivos que participavam das reuniões desse cartel? Com relação a Cetal, era o Maurício Godoy e o Marcos Berti participavam, né? A OAS, o Agenor. Qual a outra que o senhor citou? A Mendes Júnior. A Mendes Júnior, acho que no começo, quando eu participei dessas, era o senhor Vilaça. Agora, eu confesso que a Mendes Júnior, a Mendes Júnior tinha uma participação menos efetiva aí do que as outras empresas aí. Participava de menos reuniões?
Não, até assim, não era muito. Assim, a gente lembra muito das pessoas que tinham uma atuação, às vezes, mais efetiva, né? Mas que eu me recordo do senhor Vilaça. Então, na CETAL, o senhor mencionou o senhor Bete e o senhor Godoy. Sim. O senhor Augusto de Mendonça participava das reuniões? Não, no período em que eu participei, não, eu nunca tive nenhuma reunião com o senhor Augusto. Eu vim a conhecê-lo aí durante o processo. Só. Certo. Na OAS, o senhor mencionou O senhor Agenor. o senhor Agenor Medeiros. Sim. O senhor José Adelmário, vulgo Léo Pinheiro, participava dessas reuniões? Não, o Léo Pinheiro já era, ele acho que era o presidente já da OAS, né? Quer dizer, então ele, nesse dia a dia dessas reuniões, eu não me recordo da presença do senhor Léo Pinheiro, não. O senhor Matheus Coutinho? Não, jamais. A Mendes Júnior, o senhor saberia dizer se o senhor Sérgio Cunha Mendes participava das reuniões? Que eu me recorde, não. Não. E o Rogério Cunha de Oliveira? Também não me recordo deste nome. Certo. E como se dava, depois de estabelecidas prioridades pelas empreiteiras representadas nessas reuniões, para dividir as obras, isso era feito um sorteio? Como funcionava? Não, em geral, né, as empresas até, como tinha elas manifestavam seus interesses, né, quer dizer, e o objetivo dessas reuniões era exatamente respeitar e atender esses interesses. Então as empresas iam se ajustando, né, quer dizer, novamente eu posso falar da Camargo, né, como nós tínhamos tido contratos na Renest, nós já não tínhamos como prioridade o Comperj e respeitávamos isso, porque isso fazia parte do entendimento. Então nós manifestávamos o nosso interesse em algum desses contratos do Comperj, no caso a gente manifestou, e esse contrato era um pouco mais para frente até do que das licitações que estavam em andamento, né? As empresas buscavam esse entendimento. Se houvesse algum caso em que não tinha, né, no limite de você não ter nenhum ajuste possível, até sorteio chegou a acontecer, né? Mas isso não era a prática usual. A prática usual era tentar, exatamente por isso que haviam essas reuniões, fazer com que houvesse uma harmonia aí para que as empresas fossem atendidas. Certo. E em relação às propostas chamadas cobertura, o senhor saberia dizer se isso existia? Formação de propostas não comerciais, não competitivas? Sim, existia. As empresas acabavam sendo definidas quais seriam as que iriam vencer, seja individualmente ou em consórcio. E a partir daí, essa empresa ela era responsável por fazer a precificação dela e chegar ao valor. E eram combinados com outras empresas que fariam essas propostas de cobertura. E de que modo isso funcionava para que as outras soubessem o valor a apresentar de forma a não prejudicar aquela escolhida dentro do grupo? Olha, que eu me recordo, cada caso era um caso, sabe? Tinha empresas em que elas informavam apenas para as áreas de propostas aí, né? Quer dizer, qual que deveria ser essa proposta de cobertura. Agora, a empresa que era definida como vencedora estabelecia qual é o valor que as outras deveriam entrar abaixo, né? Quer dizer, aí isso ficava a critério de cada empresa como ela resolvia isso, né? Então ela dava um valor de referência para as outras não passarem daquele limite. Exatamente. Certo. O senhor saberia dizer da Camargo ter participado em consorciada ou apresentando espécies de propostas de cobertura em projetos com as empreiteiras OAS, Mendes Júnior ou CETAL? Sim, acho que no caso do Comperj nós apresentamos propostas de cobertura. Para qual empreiteira? Eu precisava olhar os lotes aí que tiveram, eu poderia até afirmar, mas eu não consigo lembrar de... Mas, por exemplo, acho que vários dos grandes pacotes que saíram do Comperj, que foram assim, o lote da Andrade Gutierrez, acho que a Camargo fez cobertura. Agora, eu precisava olhar um pouco, se eu olhar uma planilha, eu consigo precisar quais em que nós entramos fazendo cobertura. Agora, todos que nós entramos no Comperj, em que tiver a Camargo participando, era uma proposta de cobertura. Certo. Então, em todos os casos em que a Camargo não logrou ser vencedora do certame, ela estaria apresentando uma proposta de cobertura? Provavelmente sim. Nos maiores lotes eu afirmo, eu precisava, insisto que talvez se eu olhando uma planilha eu poderia malhar com mais detalhe, mas a grande parte sim, dos grandes lotes eu afirmo que sim. Sim. E todas as empresas, o senhor mencionou aproximadamente 15 empresas que participavam dessas reuniões em que ocorriam os ajustes sobre os certames da Petrobras. Todas elas participavam de todos os certames ou havia também
depois de escolhido as preferências, um compromisso de não concorrer em determinados certames, não apresentar proposta? Não, o que existia, né, assim, muitas vezes já se entendia quais empresas iriam apresentar uma determinada proposta, sendo quem ganharia e as coberturas, né, e as outras abririam mão até de fazer proposta. Até porque, assim, né, essas propostas envolvem uma quantidade de recursos muito grande, né, quer dizer, então muitas vezes as empresas até preferiam nem fazer proposta, né, quando elas não estavam competindo. Certo. São objeto de imputação aqui ilícitos que dizem respeito às obras na Repar do consórcio Interpar, que foi integrado pela CETAL, pela Mendes Júnior e MPE. Eu verifico aqui que a construtora Camargo Correia foi convidada nesse certame, mas não apresentou proposta. Seria esse um dos casos em que ela se comprometeu a não apresentar proposta, senhor? Veja bem, nesse processo eu não estava, né? Como eu comentei, quando eu assumi a área, a Repar já era um contrato que já estava em andamento, já tinha um percentual até realizado dentro da Camargo. Então eu não participei, né? Agora, acredito que tenha havido o acordo lá e provavelmente sim, né? Quer dizer, isso deve ter havido uma combinação para que a Camargo não apresentasse uma proposta concorrente. O senhor diz provavelmente porque mesmo nas reuniões posteriores se fazia remissão às obras anteriores, no sentido de uma compensação? Ou no tempo em que eu estava, não muito a Repar, se fazia muito em relação à Renest, que era o que tinha acontecido mais recentemente. Em relação à Repar, acho que já era até ali já deveria ter tido um equilíbrio aí entre as empresas, né? Certo. E sobre o empreendimento da Replan, o senhor tem conhecimento? Não tenho. Não. Gasodutos, o senhor saberia dizer se participou de reuniões onde foram discutidas obras referentes a gasodutos? Por exemplo, o gasoduto objeto dessa denúncia é o Urucu-Coari. Não, eu não sei. O projeto Manaus, né? Quer dizer, a Camargo até teve um lote lá. Agora, foi um dos processos em que esse diretor anterior que eu já mencionei, exatamente quando eu estava saindo, esse projeto estava sendo totalmente concluído. Então, ele acabou fazendo essa conclusão. Eu não sei se lá houve algum tipo de acordo. Eu não mexi com esse projeto. O gasoduto Pilar e Pojuca, o senhor tem conhecimento? Não conheço. Não, também. Em paralelo à existência desses ajustes sobre as obras da Petrobras, também se faz menção à denúncia quanto a pagamentos de ex-diretores da Petrobras, em especial da diretoria de abastecimento e de serviços. O senhor tem conhecimento desses fatos? Sim, novamente, né, quando eu assumi a área, a informação que se tinha, assim, que existia um compromisso, né, das empresas com as áreas, então tanto com a área de serviços como com a área de abastecimento, e que havia um compromisso de as empresas pagarem 1% para cada uma dessas áreas, né, quer dizer, e esse valor, mas o que se dizia era que esse valor era para os partidos, né, quer dizer, então a área de serviços receberia e era para atendimento ao PT, que era quem apoiava aquela diretoria, e a área de abastecimento era um apoio ao diretor da área, né, mas a partir do PP. Né? Mas não se tratava desses pagamentos como sendo diretamente para os diretores das áreas. Como que funcionava essa ideia dos compromissos que o senhor estabeleceu? Havia uma reciprocidade de interesses no sentido de um compromisso de pagamento com uma contraproposta de facilitação, alguma coisa de ajuda às empreiteiras? Não havia explicitamente essa troca, o toma lá da cá, né, de coisas muito pontuais. O que havia assim, era um sistema que funcionava, né, quer dizer, que aparentemente esses diretores apoiavam e deixavam acontecer. O fato, por exemplo, de ter esses acordos de mercado, eles eram facilmente perceptíveis por qualquer diretor da Petrobras, né, quer dizer, não só por eles, como qualquer pessoa que fizesse parte da diretoria e visse os resultados desses empreendimentos, poderia levantar alguma suspeita, né, quer dizer, então, o que eu acho que de fato acontecia é que isso, como tinha esse sistema, e esse sistema era alimentado aí por esses pagamentos, eles faziam vista grossa e isso funcionava, né, quer dizer, para o andamento dos projetos, para que as empresas fossem vencedoras, para que as licitações acontecessem dessa maneira. Entendo. Então, nesses projetos de grandes refinarias, complexos petroquímicos, seria a conduta natural desses diretores, se não houvesse esses compromissos, seria de buscar
impedir o funcionamento dos ajustes das empreiteiras, o senhor disse? Eu acredito que sim, eles deveriam fazer isso, né? Teriam como ofício deles de não deixar que acontecesse qualquer tipo de... impedir que a competição acontecesse de forma bastante clara e transparente. Uhum. E com relação às demandas que a Camargo Correia, no seu caso, ou outras empreiteiras apresentavam à Petrobras, havia um tratamento diferenciado diante desses pagamentos? Não, para ajudar não, né? Quer dizer, agora o que muitas vezes se percebia, às vezes em casos de aditivos, tal, era uma certa procrastinação que ficava lá, né? Às vezes com dificuldade para se resolver aditivos, isso sim, né? Agora de um tratamento de facilitador, tal, não. E esses aditivos, então, quando havia o pagamento, os aditivos eram celebrados de uma forma mais tranquila? Eles, no fundo, os aditivos também respeitavam a mesma regra, então eles tinham interesse em também fazer os aditivos, né? Mas não havia... assim, muitas vezes você tinha dificuldades, né? E muitas dificuldades com esses aditivos aí que você não sabia muitas vezes qual era a origem disso, né? Uhum. Havia algum tipo, o senhor, na posição de diretor de óleo e gás, em seu relacionamento com Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Pedro Barusco, recebeu algum tipo de solicitação de vantagem diretamente deles? Não, veja bem, até porque assim, eu era da área, primeiro eu era da área de operações, como eu comentei, né? Então tinha um diretor comercial que cuidava disso, né? Que tratava diretamente aí mais proximamente com esses diretores, e depois como presidente também da área, eu não era que eu tratava diretamente, mas as interações que eu tive, que não foram muitas com os dois diretores, nunca houve um pedido explícito sobre propinas, coisas do tipo. Uhum. E como que se fazia então para efetuar esses pagamentos, realizar esses compromissos que o senhor mencionou de pagamentos? Vamos tratar em primeiro lugar da diretoria de abastecimento, no caso do Paulo Roberto Costa. Bom, nós tínhamos uma séria dificuldade para realizar isso, né? Quer dizer, quando eu digo nós é a Camargo, né? Quer dizer, porque a gente tinha dificuldade para fazer essas... então, uma das coisas que a gente tentava não pagar, né? Foi uma coisa que demorou para ter... e a solução que foi dada aí, né? Quer dizer, principalmente no caso da Renest, foi quando eu participei, foi através do fornecimento da parte de tubulação, né? Quer dizer, era uma contratação de uma empresa de tubulação em que foi utilizada essa empresa para incluir comissões que eram pagas ao intermediário da diretoria de abastecimento. O senhor, só antes de especificarmos essa forma de pagamento, o senhor mencionou dificuldades pela Camargo. Por que essas dificuldades? Porque nós não usávamos caixa 2, né, não tínhamos, então assim, nós tínhamos que usar alguma maneira para conseguir viabilizar que esses pagamentos fossem feitos, né, a partir de contratações ou de consultorias ou algum tipo de contratação que permitisse esse tipo de pagamento aí, né? Seria então a geração de um custo inexistente para gerar um excedente em dinheiro, seria isso? De fato você tinha que gerar, com que seja quem fosse que tivesse que receber, né, quer dizer, ele tinha que gerar um compromisso da Camargo para que ela pudesse fazer o pagamento.